Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um estudo do livro do profeta Zacarias. Hoje nós vamos estudar juntos a terceira visão. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista a primeira visão, a segunda visão, para que você entenda o contexto desta terceira visão. Então, sem mais demoras, vamos fazer a leitura no capítulo 2 do livro do profeta Zacarias e entendermos qual foi essa terceira visão que ele teve. A partir do primeiro verso diz assim: Tornei a olhar para o alto e vi um homem em cuja mão estava uma corda de medir. E eu perguntei: Para onde vais tu? E ele me respondeu: Medi Jerusalém, para ver qual é a largura e qual o seu comprimento. Uma coisa interessante é que as profecias muitas das vezes se comunicam e se completam entre si com autores diferentes, com profetas diferentes. Essa questão de medir Jerusalém, isso já aconteceu em um outro momento, quando nós lemos, por exemplo, o livro do Apocalipse, tem uma cena que também é medido, só que não especificadamente Jerusalém. Lá em Apocalipse cita ser medido o templo. O templo ficava em Jerusalém. E lá quando fala em medir o templo, faz uma menção de que o templo seria medido, só que essa medição ela se converte em tempo, ou seja, foi medir o templo e chegou-se à conclusão de que por um determinado período Jerusalém seria pisada por gentios, ou seja, enquanto Jerusalém, enquanto o templo trazia uma certa exclusividade ao povo de Israel, à nação de Israel, a salvação por meio do santuário, haveria um momento em que isso se destacaria por meio dos gentios. Ou seja, a salvação, de uma certa forma, o santuário em Jerusalém, ele deixaria de existir e então a salvação chegaria aos gentios. E lá em Apocalipse cita, inclusive, por um determinado período de tempo. Se você quiser fazer a leitura depois, eu vou até mostrar aqui para você aonde que você tem que ler. Salvo engano, é em Apocalipse, no capítulo 11. No capítulo 11. Inclusive, há uma profecia que fala sobre duas testemunhas. Nós ainda vamos passar por algumas coisas aqui no livro do profeta Zacarias que vai aprofundar um pouquinho mais e nós vamos falar sobre essas duas testemunhas, mas é no estudo mais adiante. Continuando, é dito assim: Então o anjo que falava comigo, ele saiu e outro anjo foi-lhe ao encontro e lhe disse, verso 4, Corre, dize a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Uma coisa interessante, lembrando você que Zacarias, ele é um profeta contemporâneo ao cativeiro. Então, a nação de Israel, que recebe as palavras do profeta Zacarias, eles estão em cativeiro, cativeiro babilônico. Na verdade, quando Zacarias começa a escrever, já não é mais sob o domínio dos babilônicos, mas agora dos medos e dos persas. Ele escreve, inclusive, essas visões estando no segundo ano do reinado do rei Dário. E aqui ele deixa bem claro que, diante da visão que haveria de se medir Jerusalém, é transmitida a ele uma mensagem que Deus voltaria a habitar em Jerusalém
que multidões viriam a Jerusalém e que a glória de Deus estaria em Jerusalém. Só que observe uma coisa. Quando ele está falando isso, ele está num período de cativeiro. Nós sabemos ao longo da história que aproximadamente 490 anos, não seria 490 anos, né? Seria 483 anos, começaria então o ministério de Cristo, que seria Deus habitando com o povo. Jesus andando em Jerusalém, a glória de Deus ali e multidões indo ao encontro de Cristo. Mas calma, daqui a pouquinho a gente reforça isso. E aí no verso 6 é dito o seguinte: fugi agora da terra do norte. Fugir da terra do norte? Como assim? Diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Ah, Sião, livra-te, tu que habitas com a filha de Babilônia. Uma coisa interessante, porque aqui o profeta, trazendo a mensagem do Senhor, está dizendo o quê? Fala assim, olha, fuja do povo do norte. Nesse momento aqui, ele até destaca que essa referência do povo do norte seria a filha de Babilônia, ou a extensão de Babilônia. Eles saíram do cativeiro sob o domínio babilônico, agora estão sob o cativeiro dos medos e dos persas. Entretanto, a história bíblica nos conta, e você pode ler isso com muito detalhe no livro de Esdras e no livro de Neemias, de que quando é dado a ordem de que Jerusalém será restaurada, não foram todos de Israel que quiseram voltar. Houve muitas pessoas que preferiram continuar suas vidas habitando em Babilônia, ou nas filhas de Babilônia, nas cidades onde eram governadas pelos medos e os persas. A história, inclusive, da restauração dos muros de Jerusalém, ela é marcada por muitos judeus, por muitos da nação de Israel que se opõem à construção, ou melhor, à reconstrução da cidade. Então esse apelo do profeta gira em torno disso. Ele está falando de algo muito próximo daqueles dias, dizendo para a nação, olha, saiam daí, fujam daí, porque Jerusalém novamente verá a glória do Senhor. Só que, obviamente, não seria naqueles dias. Seria para dias futuros. E aí continua dizendo assim no verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois que me glorificou, enviou-me às nações que vos despojaram. Para aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Espera aí. Quem é a menina do olho do Senhor? Muitos falam, né? Seria Israel nesse verso? Seria Jerusalém? Ou seria a glória do Senhor que habitaria com eles? Porque aqui diz que o Senhor novamente habitaria ali. Prova disso é que diz o seguinte, que depois que me glorificou, esse que ali habitaria glorificaria a Deus e depois levaria isso às outras nações. Quando você tem Jesus falando aos discípulos após a sua morte e ressurreição, ele fala o quê? Olha, agora vocês pregam o evangelho a toda a Judéia, a toda Samaria, Judéia, a região de Judá, das tribos de Judá e Benjamim, onde ficava Jerusalém. Samaria era a capital de Israel. Lembra que a nação de Israel se dividiu? Judá de um lado e as outras 10 tribos do outro. Pois bem, e Jesus fala isso, olha, vocês preguem em toda Samaria, em toda Judéia, e depois vão aos confins da terra, ou seja, todas as nações que um dia despojaram a nação de Israel receberiam uma mensagem. E aqui diz, olha, depois que me glorificou, porque Jesus diz que veio para glorificar o Pai,
Enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ou seja, quando fala tocar em vós, é todos aqueles que se tornaram participante do ministério de Cristo. Porque tocar em vós é depois de que Cristo vem e glorifica ao Pai e envia-os para todas as nações para anunciar as boas novas. E agora é considerado, então, a menina dos olhos do Senhor, todos aqueles que participam desse processo. Continuamos. Verso 9. Certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Então sabereis, vós, que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Olha que interessante, porque quando Jesus vem, ele habita no meio deles. E agora aqui o profeta Zacarias, tendo essa mensagem a anunciar àqueles que estão em cativeiro, ele fala, olha, fuja de Babilônia, fuja sob os domínios de Babilônia, ou da filha de Babilônia, porque Jerusalém ainda terá uma história a ser contada. Deus ainda habitará ali. Isso na pessoa de Cristo. E agora quando ele chega no verso 11, olha que interessante. Diz bem assim, olha, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Você nota que aqui, quando fala do momento de Cristo habitando em Jerusalém, não restringe mais só aos judeus, que era quem habitava em Jerusalém, e não só aos israelenses, né, ou israelitas, que habitavam na Samaria, mas agora todos os povos. Você tem a história de Cristo com referências a gregos, a etíopes, a pessoas de vários lugares que não são da Judéia e nem de Samaria, relacionando-se com Cristo naqueles dias. E é isso que está dizendo aqui. E ele diz assim, ó, e estabelecerei em ti a minha habitação, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Agora é interessante isso, né? Quando ele fala assim, olha, estabelecerei a minha habitação em ti. De repente, você olhava para Jerusalém e você via ali o santuário. E de repente, Deus fala assim, olha, eu vou vir, vou habitar em Jerusalém, virão muitos povos e eu vou me estabelecer, eu vou habitar agora em ti. E aí é curioso, né? Porque Jesus vem e de repente a morada de Deus muda de lugar. Porque Deus que outrora habitava no santuário, agora passa a habitar no ser humano. Porque agora Jesus fala do Espírito Santo que viria e tudo e que habitaria em nós. E nós nos tornaríamos morada dele. Quando Cristo fala que iria destruir o santuário e reconstruir em 3 dias, no livro de João até fala que Jesus estava citando era o próprio corpo. Ou seja, o santuário sairia daquelas pedras e iria em Cristo. E agora, por meio do Espírito Santo que foi prometido, este habitaria em nós. E é exatamente o que é dito aqui. Estabelecerei em ti a minha habitação e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Quem que ele enviou a mim? Que morreu por mim, que habitou em Jerusalém e que faz morada em mim por séculos dos séculos. Cristo Jesus. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém.
ainda haverá a sua porção. Você lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ela questiona assim, Senhor, qual monte se deve buscar a Deus? Em qual monte se deve adorar ao Senhor? E Jesus falou assim, olha, é chegado o momento que nem em Jerusalém e nem na Samaria, em nenhum dos dois lugares, mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E era Jesus. E aí Jesus ainda termina e fala assim, entretanto, a salvação vem de quem? Dos judeus. A porção dos judeus foi concedida. E a Jerusalém também. Jerusalém foi a cidade que recebeu Jesus entrando no jumentinho. Jerusalém viu muitas maravilhas. Jesus, obviamente, inclusive lamenta sobre Jerusalém, falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto os seus pintinhos sobre as suas asas e tu não quiseste. Tu que mataste profetas. Deus ainda deu a porção de Judá nos dias de Cristo. Deus ainda visitou Jerusalém. E para que não reste dúvida de que nós estamos falando de Cristo aqui, embora todos os textos evidenciam-se pelos contextos de tudo aquilo que Cristo viveu, e Cristo sempre dizia, e é necessário fazer isso, falar isso, acontecer isso, para que se cumpra as Escrituras. Verso 13 diz assim, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O Deus que habita nos céus, ele se levantou, ele se fez carne e habitou entre nós. Eu acho interessante esse estudo e essa visão de Zacarias, porque aqui ele começa a falar de Jesus, de Judá, de Jerusalém, e ele vai dizendo para um povo que estava em cativeiro, falando assim, ei, sai do cativeiro, volta, porque grandes coisas ainda vão acontecer. Quando você pensa em uma palavra assim, para quem está em cativeiro, é muito difícil, é muito duro. Mas nessa visão mostra como Deus foi misericordioso com a nação de Israel. Muito misericordioso. Porque Deus, mesmo o povo estando em cativeiro, Deus agiu dessa forma. Uma coisa que eu acho interessante e eu preciso falar para vocês é o seguinte. Quando nós olhamos essas profecias de cativeiro que vão apontando para Cristo, hoje, até os dias de hoje, muitos judeus não conseguem ver Cristo nessas profecias. Não conseguem ver e entender o contexto em que o profeta Zacarias falou, e muitos ainda acreditam que a Jerusalém dos dias de hoje é que vai receber essa promessa. Sendo que quando nós estudamos o livro do profeta Zacarias, parte por parte, tudo vai ficando evidente. O profeta aqui está advertindo o povo que está em cativeiro, a uma geração que não conheceu a Deus, porque eles nascem em cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. Eles nascem no cativeiro, eles não conheceram o santuário, eles não viram a Shekinah, eles não conheceram a glória do Senhor. E de repente o profeta diz, olha, saiam daí, voltem para Jerusalém, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas ali. É a misericórdia de Deus sendo pregada a um povo ainda que estavam em cativeiro. Espero que você tenha gostado dessa terceira visão, da interpretação dela. Tem muita coisa boa ainda. O próximo estudo, que é a quarta visão, essa daqui eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo. Se você ainda não se tornou membro do canal, torne-se. Você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E eu espero encontrar você no próximo estudo. Até mais, tchau, tchau.